Bom dia, família Canção Nova! Que alegria chegar até você nessa manhã linda aqui em Cachoeira Paulista. Nosso cenário natural lá atrás já mostra para você que está um dia lindo, ensolarado, céu azul, essa chácara de Santa Cruz que é linda de se ver, né? Os pássaros, as borboletas, eu amo essa chácara, né? Abençoada, esse território eucarístico. Você que já veio aqui sabe que realmente é um lugar da presença de Deus, né? Um lugar de adoração, um lugar onde nós nos voltamos inteiramente para o Senhor. E que bom estar com você nessa quarta-feira, dia da Divina Providência. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. E não vai faltar mesmo, meu irmão, minha irmã. Naquilo que você mais precisa, se você colocar toda a sua confiança no Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é o que nós proclamamos todos os dias já pela manhã, porque é o Espírito Santo que nos inspira isso, não é verdade? Como nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Que bom estar com você nessa manhã de quarta-feira. Louvado seja Deus por sua vida. Bom dia para toda a equipe aqui por trás das câmeras também, a nossa produtora, todo o pessoal aqui do Twitter, nossos operadores de rádio, por toda a rede Canção Nova de rádio. Um beijo, um abraço para cada um que nos ouve aí, seja também pelo celular, no computador ou pelo radinho mesmo. Que bom chegar até você. Você que está no Brasil, você além Brasil, porque muita gente nos acompanha também em outros países, mas especialmente aquele abraço para você aí de Portugal. Um abraço para os nossos irmãos portugueses que sempre nos acompanham. Agora é boa tarde lá em Portugal, né? Que bom que você também está aí ligadinho conosco e com certeza Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã. Você está vendo que a gente está aí com uma camiseta nova, é lançamento, gente. Ontem já na live você pôde ver esse lançamento, né? E nós aqui estamos formando uma equipe também, já em clima de Copa do Mundo, que começa no finalzinho de junho, julho, né? E no Brasil a gente sabe desse amor pelo futebol. Eu mesmo tenho um filho que é atleta de base, né? O Juan Diego, que joga aqui pelo Pinda, né? O time de Pinda. Aquele beijo para todos também lá do time de Pinda. Tem muitos pais que nos acompanham nesse momento aí, né? Então a gente sabe desse carinho, desse amor mesmo que está no sangue, né? Do povo brasileiro, independente do time que você torça, todos nós torcemos pelo Brasil. E olha que camisa linda, gente. O que está escrito aqui mesmo? Do Senhor vem a vitória. Do Senhor vem a vitória. Diga isso também na sua vida, meu irmão, minha irmã. E eu já quero ir apresentando aqui aos poucos os meus irmãos que também estão vestidos dessa camiseta linda da Canção Nova. Começar aqui na música. Ele que é papai novinho, né? Todo orgulhoso aqui. Bom dia, Fagner. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, família Canção Nova. Pois é, estamos aí nessa manhã, já nessa equipe aqui, nesse time, essa seleção pronta. Aí pra... Sempre ganha, né? Com certeza. Sempre ganha. A vantagem é essa, a gente joga no time que já é vencedor. Já é vencedor. Então, bem para esse time também. E no seu time tá lá o Emanuel, né? Exatamente. A Rafa. Isso mesmo. Um beijo pra família. O Emanuel tava saindo de casa e já tava quase ali acordando, quase despertando. Então, um beijo aí pra minha esposa. Minha mãe também está em casa aí nesses dias aí, veio passar uma temporada aqui para ajudar nos cuidados ali. Então, um beijo também. Mãe, obrigado aí pela generosidade, né? Porque vovó e vovô, é tudo olha, faz de tudo pra estar com o neto. Nossa Senhora. Faz toda a diferença. Faz né, muita neto. diferença. Qual que é o nome da sua mãe? Rosana. Rosana, um beijão, viu? Deus abençoe você. Sapo também tá, ó, no time de Jesus, né? Meu time só ganha, nunca perde, só ganha. E de Exato. lavada, né? De lavada. Ô, Patrícia, vou mandar um abraço especial para o aniversário de Kleber Magno. Ele mora em Santa Cruz, na Bahia. Um abraço aí, feliz aniversário para você. Aproveitando, falando em Bahia, vamos divulgar aqui, dia 8 de maio estarei com a Salete em Juazeiro, aí na Bahia, numa noite oracional, né? Eu, a Salete Ferreira. Se você quiser mais informações, o telefone é 74988260319. Então, dia 8 de maio, às 19h30, deixa eu ver o local aqui, ó. Colégio Ângulo. No Colégio Ângulo, aí em Juazeiro, estaremos aí no dia 8 de maio.
Aguardamos você. E você leva a sua doação também para a gente trazer aqui para a Canção Nova. Isso Maravilha. mesmo, É isso aí. O povo de Juazeiro do Bahia, vai lá ter esse encontro maravilhoso, Sapo e Salete, você sabe, né? Que é só benção. SS, na unção. Elisângela, querida, bom dia, paz, bem-vinda. A paz, bom dia, muito obrigada, Patrícia. Muito bom dia, Fagner. Bom dia. Que bom estarmos juntos aqui hoje. Pois é, bom demais. Não é? Bom dia, Sapo, SS, Sapo e Salete. E bom dia a você que é família Canção Nova, graças a Deus ligadinho conosco. Gostei tanto quando a Patrícia falou da camiseta da seleção e o Fagner falou assim, vem para a seleção também. E é isso, família Canção Nova, nós queremos convidar você para adquirir agora no loja.cançãonova.com essa linda camiseta que eu achei belíssima, Patrícia. Linda. Ontem o Marcelo Moraes, na Super Live, falava que esse verde é o verde da esperança. Não é? Que esses raios que saem aqui branco é exatamente a Canção Nova indo para as nações evangelizar. Que legal, e todo significado então. Todo significado. E que o azul e branco são exatamente as cores da Canção Nova. Olha aí, gente, que lindo. Você está vendo na nossa tela o Rick e a Débora. Tem um vídeo também. Comemorando, não é? Já. E a vitória, porque a vitória vem do Senhor, Patrícia. Verdade. Então aqui não tem derrota, como o Fagner disse, a gente já nasceu vencedor. Então venha para essa seleção também, porque a seleção do Sorrindo para a Vida tá linda, animadíssima, para fazer o seu dia ainda melhor e o seu dia mais feliz. Mas, além da camiseta, a Canção Nova não para, sempre com tantos lançamentos, eu quero trazer para vocês, gente, esse mimo aqui. Olha que coisa mais linda! Café com fé. Eu achei muito, muito lindo, muito delicado. Você gostou, Fagner? Opa! Não é linda? Ficou chique, hein? Sapo, olha que coisa mais linda é essa caneca. Sapo. Diz pra mim se você não vai querer dar uma Sapo dessa pra sua gostou esposa da caneca? no Dia das Mães. Não tá linda demais? Nossa, demais, demais. Patrícia também gostou? Eu amei, gente. Olha, essa escrita, né? Tá linda. demais. Dá um A charme. letra, A as letra. cores, não é? A Achei cor tudo tá lindo. linda. Olha, olha o detalhe aí. Fé com café. Fé com café. É Então, isso que o povo do Sorrindo para a Vida vive toda manhã, né? toda manhã. E leva Ó, tô a até família tomando Canção o Nova a meu viver. Gente, por causa dessa xícara, Patrícia, eu até vou aceitar um cafezinho, né? Porque passar já, eu já. preciso inaugurar a minha xícara que está aqui. Quero convidar você a comprar para dar para sua mãe. Gente, eu vou aqui, né? Eu vou sair do script. Olha aí, gente, que lindo a Patrícia trazendo café aqui. Tudo isso porque é fé com café. Você toma com açúcar ou Não, eu tomo puro mesmo, Patrícia. Obrigada, é viu? outro nível, Elisângela. Gente, o meu desejo é de tomar com muito açúcar. Essa é a minha vontade. Em Goiás nós tomamos com açúcar, já faz assim. Mas, infelizmente, né, a saúde não vai ajudando. Então, essa xícara, porque eu disse canequinha porque é uma xícara um pouco maior, ela é linda, né? Um tamanho diferente, é um modelo diferente. E essa frase é demais. Então, a dica é para você adquirir aí, para dar para sua mamãe. Adquira logo 6 ou 12. Por quê? É tão desagradável, Patrícia, chegar na casa da mãe, quando você vai visitar, aí você toma numa xícara bonita, o outro toma em outra xícara, o outro em outra, né, Fagner? Então, aproveitar que a sua mãe já está aí, ó, Pois é, presenteá-la. Ela vai me cobrar, ela tá vendo, ela vai cobrar. Aí, tá vendo, mamãe do Fagner? Já pode pedir para ele, já pede logo um conjunto, para que todos na casa possam usar a mesma, não é? Então, você que está aí nos acompanhando, já adquira loja.cançãonova.com para sua casa e venha fazer parte concretamente da família Canção Nova aqui no Sorrindo para a Vida, que a gente vai tomar um café uniformizados com essa camiseta lindíssima da seleção que nunca perde e também o café com fé. Mas, além disso, quero convidar você para enviar os seus testemunhos. Nós sabemos que, graças a Deus, a Canção Nova é uma fábrica de testemunhos, gente. Como nós encontramos testemunhos por onde a gente passa, as pessoas que vêm aqui. Então, o endereço para você mandar o seu testemunho é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Porque nós sabemos que as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Então, manda o seu testemunho para que nós possamos ler aqui e tantas outras pessoas serem edificadas com o seu testemunho, com aquilo que Deus fez na sua vida. Então, nós estamos aguardando o seu testemunho, sorrindopravida@cançãonova.com. Envie o seu testemunho para que a gente possa estar louvando a Deus aqui, motivando. Isso. Patrícia, tem testemunhos que às vezes eu penso, meu Deus, eu vou continuar acreditando.
nessa situação da minha família, porque Deus fez na vida daquela pessoa, vai fazer na vida da minha família também. Verdade. Não é? Então envie o seu testemunho para que nós possamos alimentar a nossa fé aqui na bancada e também a fé de toda a família Canção Nova que nos acompanha. Verdade, o seu testemunho nos motiva também, nos incentiva. E a gente já sabe que a Canção Nova é obra de Deus, mas cada testemunho que chega é sagrado, porque o seu testemunho que você envia é único, não é? Da ação de Deus, do poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a gente espera mesmo seu testemunho aqui, sorrindopravida@cançãonova.com. Já a foto também aí no Instagram, já vai lá, coloca seu pedido de oração, já dá o seu bom dia, diz de que cidade ou país você está aí na sintonia também, acompanhando, seja pela TV, pelo CN Plus, ou você na reprise agora, né? Deixa também lá nos comentários, porque fica fixo lá no nosso Instagram, Sorrindo para a Vida, CN. E quero acolher ele também aqui nessa manhã, com muita alegria. Bom dia, Márcio. Bom dia, Bem-vindo. Você também, Patrícia? Eu estou, e você? Graças a Deus, tudo em paz. Bom dia, meus irmãos. Deus os abençoe. Olha, que dia bom que nos espera hoje, não é? Nessa quarta-feira, a gente sempre celebra o dia da providência, porque aqui na Canção Nova, a gente sempre procurou, não é? O Padre Jonas sempre fez isso, marcar os dias, marcar os meses com algo que nos arremetesse a Deus. Então, a gente já sabe que a quinta-feira, até porque a igreja adota esse dia, nós sabemos que a quinta-feira é dia de adoração, né? Mas a Canção Nova, na quarta-feira, sempre pensou muito na providência divina. E sempre orou muito por aquelas pessoas que, em sua vida, inclusive vida material, carecem tanto da ajuda de Deus. Me lembro que tinha até a celebração com os pãezinhos de Santo Antônio também, não é? Foram as coisas que foram marcando a vida da Canção Nova. Então, nesse dia da providência, nós pedimos ao Senhor não só a providência material, mas pedimos que Deus nos assista em todas as nossas necessidades, porque a providência divina é a mão bondosa que governa todas as coisas. A providência divina guia a nossa vida, meus queridos. Ora abrindo umas portas, ora fechando outras, é assim que Deus vai nos conduzindo. Como um pai amoroso tira do caminho do filho os perigos que poderiam matá-lo, arrancar-lhe a vida, não é? Mas ao mesmo tempo propõe para o filho desafios que vão fortalecê-lo. Assim o Senhor conosco em todos os momentos. Há dificuldades que a gente está atravessando para o nosso fortalecimento, para o crescimento da nossa fé. Isso vai produzir salvação na nossa vida. Isso, pela graça de Deus, há de nos conseguir o céu, não é? Então, no dia de hoje, muito ânimo, muita coragem, muita esperança, confiança nesse Deus maravilhoso. E eu aproveitei que estava vindo para cá, já para trazer e mostrar para você, que nós estamos nos preparando aí para o Pentecoste, a coleção Dons do Espírito Santo, gente, que foi reproposta numa edição limitada. Então, você que gostou, já vou lhe dizer, é uma edição limitada. É um carinho, é um presente que o nosso departamento de audiovisuais preparou para tantos que têm amado essa coleção, esses livros, que têm procurado viver essa vida carismática. Eu vou aproveitar que a câmera está aí para mostrar para você que ela ficou furta-cor, sabe? Ficou linda. Pode ficar a câmera aí que eu vou... Olha aí, eu vou girando. Até a capa dos livros também está toda diferente. Me perguntaram, mas e o conteúdo, Márcio? Olha que linda que ficou. O conteúdo é o mesmo, mas a maneira como ele foi diagramado está diferente. Vou pegar aqui algumas para que você possa ver. Vou pegar 2 aqui. 3. Daqui a pouco pega a coleção inteira. Para você ver como ficou bonita. Olha, a capa ela tem um brilho diferente. Ficou uma espécie de metalizado. E eu sei que tem muita gente que não apenas tem os seus, pode ficar a câmera aí, que não apenas tem os seus, mas que presenteia tantas pessoas. Então, olha, essa daqui é para a sua coleção. Olha que linda que ficou. Para que você possa adquiri-la, já guardá-la. Ah, Márcio, mas eu já tenho os livros da coleção Dons do Espírito.
Aí eu te pergunto, e você não tem ninguém para dar de presente? Então você pode fazer presente dos livros que você já tem, porque livro não envelhece. Verdade. Livro não se perde, pelo contrário. Há uns livros mais antigos que eles são uma verdadeira relíquia, uma preciosidade. Tem livros que eu não posso emprestar, porque não é fácil mais de achar. E às vezes vai e não volta, né? Sim. Então, se quiser eu tiro uma cópia, mas não dá para emprestar, não dá para dar, não é? E os que você tem, que já tem sido objeto de estudo para você, com certeza será um belo presente para alguém que você ama. E essa coleção, você se presenteia. Nossa, Não é? Não ficou bonita? Linda, linda, de um bom gosto, assim, maravilhoso. E o conteúdo, gente, o conteúdo dessa coleção é para levar você a viver uma experiência profunda mesmo com Deus e com o Espírito Santo, não é? E todos nós precisamos. Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, ele sempre desejou isso, que cada pessoa vivesse uma experiência profunda com o Espírito Santo. Mais precisamente, a experiência do batismo no Espírito Santo. E é isso que essa coleção também vai explicar para nós e vai nos levar a aprofundar os dons do Espírito Santo. Eu desejo esses dons e creio que você também deseja, né, família? Então vai lá no site, loja.cançãonova.com. Pode pedir a coleção, já pede a camisa da seleção também, linda. Eu vou recordar a frase. Do Senhor vem a vitória. Do Senhor vem a vitória. Já apresentei a família toda também, né, Elisângela? Patrícia, já que vai pedir o box, vai pedir a camisa, tem a xícara também, né? Isso. Márcia, olha que xícara linda. Eu tava vendo Você viu, aqui, Fé com Café. Nossa. Um super lançamento. Bom, né? Fé com café. Fé com Café. Você gostou? Sim, claro. Demais, né? E Olha que aproveita, linda. Elisângela, o desconto Pix, né? Isso E já mesmo. faz lá as suas compras, tá bom? Ó? Se pagar com Pix, 3% de desconto. Isso. Tem vários produtos que não são lançamentos, 10%. Frete grátis só hoje, hein, gente? A Super Live foi ontem, então os fretes grátis ontem e hoje, não é isso, Patrícia? Isso, daí tem as regiões do país, né? Para você que é sócio da região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, frete grátis nas compras acima de R$ 29,00. Então, você não vai perder essa oportunidade, né? E para não sócio, a partir de R$ 39,00. Agora, você que é da região Norte, sócio, frete grátis a partir de R$ 39,00. E você que não é sócio, a partir de R$ 49,00. Vale a pena. E aí você lembra que vale a pena ser sócio também da Canção Nova, né? Você que não é sócio ainda, se associe. clube.cançãonova.com. Vem para a família Canção Nova. Márcio, qual a palavra que nós vamos partilhar hoje? Hoje a palavra aqui para nós está em 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 6, e depois a gente continua ali do 10 ao 12, tá certo? 10 ao 12. 1 Coríntios 10, do 1 ao 6, depois versículos do 10 ao 12. Isso, combinado. Quero aproveitar, Fagner, mandar um abraço para Elias Júnior, que faz aniversário hoje, né? Nosso Pois irmão de é. comunidade, né? O vizinho ali também de prédio ali. Isso. Um Parabéns abraço pra ele. para o Elias Júnior, né, que é nosso irmão de comunidade, está celebrando o dom da vida hoje. E você que faz aniversário também nesse dia, parabéns e que seja um dia de muitas bênçãos na sua vida. Elisângela, já chegou testemunho aí, tem participação no Instagram também, né? Já chegou, já tem fotinho, então todo mundo se movimentando aí, né? Entrando no loja.cançãonova.com, mas também enviando as suas intenções, a sua partilha aí no @sorrindopravida.cn, @sorrindopravida.cn. Nós queremos receber aqui a sua mensagem, que é uma grande alegria ver você participando, estando conosco também. De certa forma, você faz parte dessa bancada quando você participa. E agora tem um testemunho aqui do dia de ontem, muito lindo, e eu gostaria de convidar você para prestar atenção, porque como eu disse, as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam, não é? Então vamos lá. É da Cirlei Souza. Bom dia, Elisângela Paz. Estou escrevendo hoje com o coração repleto de gratidão e aproveitando a composição dessa linda bancada. A minha experiência com a Canção Nova é impossível de explicar. Nos momentos mais difíceis que passei e ainda estou passando, muitos, ela coloca muitos com letra maiúscula, muitos de vocês me ajudaram, seja pela televisão e até mesmo pessoalmente, quando tenho a oportunidade de encontrá-los. Eu não quero me identificar, mas tive a oportunidade de ser atendida pela Tânia
na casa de Maria. Partilhar uma situação muito delicada com Márcia e a Patrícia, que devem se lembrar de quem eu sou. Disse a ela que os seus olhos refletem a sua alma. Existe outra palavra para expressar o amor e a gratidão pela Canção Nova através de vocês? Se existir, pode adicionar no meu vocabulário, por favor. Enquanto não encontramos, eu fico com a Jesus é a melhor. Jesus misericordioso é a melhor. E para concluir, e não ser injusta, digo obrigada, Padre Jonas, por tanta unção e legado que deixou e aumenta a cada dia. Eu digo que se ele estivesse vivo fisicamente, provavelmente eu não teria acesso a ele. Mas hoje ele estando na eternidade, eu e todos aqueles que amam o Padre Jonas, pede para que ele interceda por todos nós em nossas orações. Deus abençoe e proteja toda a Canção Nova. Deus abençoe e proteja. Toda a Canção Nova está em minhas orações. E qualquer algo a mais que eu posso, eu sempre faço. Mas isso não paga o bem que vocês fazem a mim. Eu amo vocês. Aqui essa irmã, ela diz que ela gostaria, né, que vocês se lembrassem quem ela era, que ela achava que vocês dois se lembravam, porque ela esteve aqui e falou com vocês do testemunho, daquilo que ela viveu. E eu gostaria de dizer, então, quando você envia um testemunho para cá, olha que bonito, ela falou assim, as situações difíceis que ela passou, Patrícia, mas ainda está passando. Porém, ela já está testemunhando porque ela acredita que Deus pode abençoar, cuidar de todas as necessidades dela. E a gratidão dela pela Canção Nova, por todos aqueles aos quais tem ajudado essa mulher a se encontrar cada dia mais com a vontade de Deus na vida dela. Sim, eu lembro dela, né? Lembro da partilha, estamos unidos rezando, mas é isso que me encanta na Canção Nova, né? É ver que a Canção Nova é esse instrumento de Deus na vida de muitas pessoas para que elas perseverem apesar do sofrimento, apesar da dor que estão passando. E foi muito bom acolher, né? Quando a gente pode, a gente acolhe mesmo aqui, né? Na entrada do estúdio do jornalismo, o povo de Deus que vem. Mas muitas pessoas a gente não consegue acolher, mas aqueles que a gente pode... E somos filhos do Padre Jonas. E o legado a gente continua. O legado que o Padre Jonas deixou é o Carisma Canção Nova. Está aqui, ó. Em cada programa da TV, da Rádio Canção Nova, está o legado do Padre Jonas. Em cada acampamento de oração que você vem, ou em cada evento que você vai em uma casa de missão, está o legado do Padre Jonas, que é o Carisma Canção Nova. Obrigada por esse testemunho e obrigada a você que vai enviar o seu também através do e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. O que Deus realizou ou está realizando na sua vida através dessa obra que é a Canção Nova. Manda pra gente seu testemunho. Quem sabe hoje ainda a gente vai ler aqui no ar, tá bom? sorrindopravida@cançãonova.com. Vamos para a frase do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Habib? A salvação é dom de Deus, mas exige a nossa resposta. A salvação é dom de Deus, mas exige a nossa resposta. Jesus já pagou um alto preço por cada um de nós naquela cruz. Ele nos resgatou pelo poder do seu sangue precioso derramado. E eu e você precisamos valorizar esse sacrifício de amor e cada dia dar a nossa resposta ao Senhor. Vamos dar a nossa resposta hoje a Deus, nos entregando a Ele, nos abrindo à graça de Deus, e a música sempre nos ajuda, né, Fábio? É isso mesmo, é uma forma também de responder ao Senhor. Esse Deus que quer falar com você, esse Deus que quer ouvir a sua resposta. Hoje é quarta, dia da providência, e que providência é você estar aí, agora ouvindo, participando, rezando junto com a gente. Deus, Ele quer falar com você. Por isso fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Para você que está nos sintonizando agora pela TV, já vai aparecer aí na tela para você a palavra de hoje, 1 Coríntios 10, versículos do 1 ao 6 e depois do 10 ao 12, já está aí para você acompanhar, tirar print, tomar nota. Para você que está acompanhando pela rádio, está sintonizando agora o Sorrindo para a Vida, no sistema Canção Nova de comunicação. Esse não é um canal, é um sistema de evangelização, 24 horas no ar, levando a palavra de Deus, compartilhando a graça do Senhor com tantos que nos acompanham. Para você que está sintonizando agora, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 6, depois versículos do 10 ao 12. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, quero fazer 2 convites para você. Um deles é para que nós possamos ir juntos numa peregrinação que será lindíssima. Tenho divulgado aqui porque ela será uma bênção. Eu já tive a graça de acompanhar vários grupos como diretor espiritual ali daquele grupo, né, como um animador espiritual. E eu digo para você, nós somos testemunhas de verdadeiros milagres que acontecem. Me lembro de uma situação de uma pessoa que foi naquela viagem para um discernimento, porque já estava decidida por fim no próprio matrimônio, e acabar o casamento, voltando, ia ser o término do casamento dela. As coisas que aconteceram naquela viagem foram tão fortes para aquela pessoa, tive a oportunidade de atendê-la, rezar por ela. Não só o casamento não acabou, como foi transformado. O marido foi transformado. A experiência se tornou uma coisa completamente diferente. Porque não, como muitas vezes a gente diz, né, mais que viagem, são encontros com Deus. Tem tudo de uma boa viagem. A alegria, a partilha, a amizade, os lugares bonitos que se conhece, a comidinha diferente, tem todas essas coisas. Mas numa peregrinação tem algo que em outras coisas não é do mesmo modo, sabe? Tem a presença de Deus, tem o Senhor à nossa frente. Então nós sairemos no dia 15 de setembro para peregrinar pelo norte de Portugal e Espanha. Vamos, sobretudo, visitar 2 santuários marianos maravilhosos. O de Nossa Senhora do Sameiro, em Portugal, e de Nossa Senhora do Pilar, em Saragoça, na Espanha. Mas por esse caminho nós vamos ver tanta coisa boa, gente. E vamos ter acesso a espiritualidades poderosas, como a de Santa Teresa d'Ávila. E quero muito que você vá junto conosco nesta peregrinação. E algo que me veio muito forte ao coração quando eu rezava sobre esse santuário de Nossa Senhora do Pilar, eu tenho compartilhado com você. Sabe aquelas situações duras, aquelas situações difíceis, demoradas de se resolverem, que há tanto tempo você está insistindo nelas, mas elas não avançam, inclusive fazendo você pensar em desistir, deixar de rezar, a duvidar até da sua fé? Vamos levar essas situações aos pés de Nossa Senhora do Pilar? Vamos juntos colocar diante de Deus essas questões? Então, saída dia 15 de setembro,
você entra em contato com a comunidade Obra de Maria, é uma comunidade parceira da Canção Nova, amiga, comunidade irmã, mas é uma comunidade diferente, né, da Canção Nova. 0, código da operadora 12 3186 2055. Dá uma ligadinha lá e diga, nessa que sai dia 15 de setembro, foi 15 de setembro que eu falei, né? Para norte de Portugal e Espanha, tá certo? E a outra coisa é agradecer, porque ontem nós tivemos a nossa primeira das 9 noites oracionais. Que bênção que foi, que bênção. E eu estou convidando você para participar. Vai ser muito simples, é gratuito, é para que nós possamos viver essa graça chamada batismo no Espírito Santo. Para que você possa participar hoje à noite, serão todas as noites às 21 horas. Para que você possa participar hoje à noite, basta você entrar lá no YouTube, tá certo? Você vai no YouTube, entra lá na minha página, marciomendes.oficial. Não se esqueça desse ponto, tá? marciomendes.oficial, e segue lá para que nós possamos nos encontrar mais tarde para orarmos e experimentarmos as bênçãos que Deus tem reservado para nós nesse dia. Hoje já teve testemunhos da noite de ontem. Sim, porque a gente reza, abre o coração, Deus age. Então vamos lá. 1 Coríntios 10, versículos do 1 ao 6, depois do 10 ao 12. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, na nuvem e no mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era o Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus e por isso caíram mortos no deserto. Esses acontecimentos se tornaram símbolos para nós, a fim de não desejarmos coisas más, como eles desejaram. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteciam com sentido figurativo, e foram escritas como advertências para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Portanto, quem julgar estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, olha o que diz Paulo. Irmãos, não quero que ignoreis. A gente acha que o ignorante é o bruto, né? É o grosso. Não, o ignorante é aquele que tapa os ouvidos e fecha os olhos. É aquele que não quer ver. Quem é o ignorante? É aquele que ignora o que está acontecendo. E Paulo diz, não quero que você ignore o seguinte. Preste atenção numa coisa. Você que é de Deus, você que conhece pessoas de Deus, você que fica se perguntando se uma pessoa, por ser religiosa, por estar todos os dias na igreja, por cumprir as suas práticas de piedade, se isto é o bastante, se isso é o suficiente. Não, meus irmãos, as práticas de piedade, elas nos ajudam, mas elas não substituem o nosso relacionamento com Deus, e a obediência é o que Ele pede de nós. Tem gente que coloca nas práticas de piedade a sua salvação. A pessoa acha que vai ser salva porque reza o terço. Não, o terço é uma ajuda para que você não se afaste da salvação que vem de Deus. Mas ele, por si só, ele não te salva, não é? As práticas de piedade, elas são necessárias para nos manter firmes na nossa caminhada e para fortalecer a nossa fidelidade ao Senhor. E aí a palavra narra para nós
situações muito concretas que homens e mulheres aparentemente de Deus viveram. Olha aqui, ó. Os nossos pais, aqueles pais aqui são aqueles que vieram antes de nós. Aqueles que vieram antes de nós estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Que nuvem é essa? Quando o povo de Deus estava escravizado no Egito, debaixo do faraó, isso aqui não é figura de linguagem, essa escravidão aconteceu mesmo. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, foi mantido escravo no Egito por muito tempo. Acostumou-se com a escravidão e não tinha mais forças de se libertar. E o cume foi quando o faraó decidiu que a partir daquele período ele ia conter o crescimento desse povo, matando os meninos que nascessem. Os garotos do sexo masculino que nascessem de mulheres hebreias deveriam ser mortos. O bebezinho, recém-nascido. Nem isso fez com que o povo reagisse, gente. Então não pensa assim, chegou uma altura, Israel se libertou. Chegou uma altura, o povo vendo as injustiças, a escravidão, não suportando mais, o povo rompeu com as cadeias. Mentira, entende? Isso é discurso revolucionário, entende? Que tem em vista apenas uma tomada social, mas que não contempla o todo do ser humano, porque o ser humano não é só o social, é também o individual, é também o espiritual, não é? Esse povo não tinha condições de se libertar. Por isso, na palavra está escrito, o próprio Senhor dizendo: eu vi as suas lágrimas, eu ouvi os seus gemidos e desci para libertá-los. Deus veio para libertar o seu povo, que não queria, estava acomodado. Moisés, que foi escolhido por Deus, também não queria, pediu para Deus mandar outro no lugar. Quando Moisés chegou diante do povo, encontrou resistência, eles estavam com medo, eles não sabiam o que encontrariam pela frente, estavam adestrados para a escravidão. Deus os arrancou das mãos do Egito pela força do seu Espírito. E pelo meio do caminho, quando fugiam do Egito em direção à terra que Deus lhes havia prometido, eles tiveram que passar muito tempo caminhando pelo deserto. E havia uma nuvem que os acompanhava. A nuvem de Deus, a presença de Deus, a sombra de Deus. Era uma presença espiritual, mas também era uma graça física, certo? E isso está registrado aqui, dito, isso aconteceu de fato para significar coisas ainda maiores. Então veja, a gente pensa que o que acontece fisicamente é maior, não, maior é o espiritual. Uma cura física, ela é um sinal de algo muito maior. A gente acha que a cura física é o que há, não é? A pessoa levantou de uma cadeira de rodas. Outro dia eu contava um dos milagres que aconteceu lá em Saragoça, que me impressionou fortemente, que é esse lugar de Nossa Senhora do Pilar que nós vamos visitar. Um homem que teve a sua perna amputada. A perna foi amputada, foi enterrada, diante de todos os sofrimentos que ele vivia em virtude disso, ele recorreu a Deus, naquele lugar santo, onde Nossa Senhora apareceu a Santiago. E um dia, em casa, quando a mãe dele foi acordá-lo, ele era indigente, voltou para casa, a mãe dele foi acordá-lo, viu que tinha 2 pernas saindo por debaixo do lençol. Como? Se ele só tinha uma. Já tinha 2 anos que a perna tinha sido amputada e enterrada. A mãe foi ver, era a perna dele, inclusive, com as cicatrizes que ele tinha, porque todos nós temos cicatrizes nas nossas pernas, né? Nos arranhamos, nos cortamos. Não era outra perna, não, era a perna do homem.
Foram chamados os médicos, foram chamados os vizinhos, foram chamados aqueles que acompanharam as autoridades eclesiásticas. É um dos milagres com maior relato de comprovações de testemunhas, inclusive científica. E a gente olha para aquilo e diz: ah, meu Deus, é o que há. Só que isso é só um sinal de coisas maiores que estão por vir. Porque uma cura física, ainda que seja um milagre de uma perna cortada que voltou, por graça de Deus, a pessoa a quem ela pertencia, ainda que seja isso, não é nada comparado à ressurreição que nos espera. O Senhor vai nos ressuscitar. Então, o que aconteceu aqui aconteceu do ponto de vista prático, físico. Uma nuvem acompanhava o povo. Por quê? Porque você não ter abrigo ao calor de um sol fustigante, você ter que caminhar de dia, ter que caminhar de noite, porque tem um inimigo atrás te perseguindo, só mesmo pelo amparo de Deus. E olha o que diz aqui, ó: os que vieram antes de nós, os nossos pais, todos estiveram debaixo dessa nuvem, e todos eles passaram pelo Mar Vermelho, atravessaram o mar a pé enxuto, foram cobertos pela nuvem. Essa nuvem da presença de Deus na Bíblia se chama Shekinah. É a manifestação de Deus que vem sobre o seu povo, que habita sobre o seu povo. Por isso que diz aqui que eles foram batizados na nuvem, batizados na presença de Deus. E que todos eles foram batizados na água. Como? Porque passaram pela água. O batismo é justamente isso, é uma passagem da morte para a vida. Você morre para a vida velha, você nasce para a vida nova. É a sua libertação da escravidão. Lá a escravidão do Egito, aqui a escravidão do pecado e do diabo. Ou você tem dúvidas de que Satanás mantém muitas pessoas escravizadas com as suas artimanhas? E diz, eles foram batizados em Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, o maná que caiu no deserto, que era um sinal da Eucaristia. Tem gente que diz, eu gostaria tanto de ter vivido essa experiência de estar lá no deserto, comer essa comida que caiu do céu. Meu amigo, isso aí era só um sinal de algo muito maior que nos espera todos os dias na igreja, na Santa Eucaristia. É a hóstia santa, consagrada, é muito maior do que esse alimento que foi apenas símbolo da Eucaristia. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Quem era que os acompanhava? Olha a eternidade do Filho de Deus. Jesus ainda não tinha nascido da Virgem Maria, mas era Ele, o Cristo, que os acompanhava. Bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era o Cristo. No entanto, apesar de todas essas graças, apesar de todos esses testemunhos, apesar de terem visto com os próprios olhos o Senhor os arrancar das garras dos egípcios, o Senhor os libertar na passagem do Mar Vermelho por meio de um milagre, o Senhor os sustentar por um alimento que caía do céu todos os dias. É um milagre aos olhos. Apesar de terem visto Moisés bater com o cajado na rocha no meio do deserto, rocha seca, árida, e dali brotar água para que todos matassem a sua sede, isso de fato aconteceu. E apesar de eles terem visto, a maior parte, versículo 5, a maior parte deles desagradou a Deus. E por terem se desviado de Deus, não foi Deus quem os matou. Desagradar a Deus é desviar-se de Deus e da sua santa vontade. É colocar-se em estado de desobediência a Deus, sabendo que Deus quer algo, fazer o contrário. Ainda que a gente negue dizendo, não, eu não sabia que era a vontade de Deus, mas no fundo do coração a gente sabia
que estava errado, que a gente estava escolhendo e que tudo indicava que a vontade de Deus estava na outra direção. A gente se faz de besta, a gente se faz de ignorante e pega o caminho errado, de propósito, porque acha que ali tem algum atalho, algum benefício para nós. Mas longe de Deus só nos espera a morte, gente. Olha, caíram mortos no deserto. Esses acontecimentos se tornaram símbolos para nós. Esses acontecimentos se tornaram um sinal para mim e para você, a fim de não desejarmos coisas más, como eles desejaram. Por que que eles se afastaram de Deus? Porque eles desejaram coisas más. Não era ingenuidade, não era simplesmente, me perdoe dizer assim, burrice. Era dolo mesmo. Sabendo que era certo, eles escolheram o que era mal. Então me permita aqui, a partir desta palavra, dizer uma coisa importante para todos nós que estamos aqui, para você que está nos acompanhando. Desejar o mal atrai o mal para junto de nós. Atrai o mal, ó. Lá no versículo 10 ele diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo exterminador. A murmuração que eles travaram no meio do deserto atraiu aquelas serpentes venenosas que os exterminaram. Muita gente foi morta por causa disso. Essas coisas lhes aconteciam em sentido figurativo. Veja, não é que era uma alegoria, não estava de fato acontecendo, não. Elas aconteceram do jeito que está escrito com eles, mas elas eram apenas uma figura do que realmente espera quem se afasta de Deus. Nossa, Márcio, então o que espera aquele que se afasta de Deus? Então, eu repito para você, o que será, hein? Que espera quem se afasta de Deus? Elas aconteceram em sentido figurativo e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair nas garras do exterminador, para não perecer por uma morte definitiva, por uma morte espiritual, para não cair pelo pecado mortal nas garras de Satanás, para não ir para o inferno por ter escolhido o mal durante os seus dias terrenos. Às vezes a gente pensa que desejar o mal para uma pessoa vai fazer mal para ela. Eu conversei com uma senhora esses dias e ela me contava do profundo ódio que ela tem de um homem que era pai dos filhos dela. Ela disse: eu o odeio com todas as minhas forças, meu filho entendeu tudo o que ele fez comigo, mas a minha filha toma o partido do pai, defende o pai. E ela foi dizendo todo o rancor que estava dentro dela. Eu falei: então, minha querida, a filha não defende o pai nas coisas que ele fez. A filha defende a origem da vida dela, porque negar o pai é negar a ela mesma. E do jeito que você está fazendo, você está levando a sua filha ao desespero, querendo afastá-la do pai, você a está afastando de você mesmo. Ela começou a chorar, porque era verdade. E ela disse que se ela pudesse, ela matava esse homem. Eu falei: pois é, se você pudesse, né? E você deseja o mal para ele. Aí ela falou: desejo muito. Eu falei: então, esse mal que você deseja para ele, está fazendo mal para ele ou está fazendo mal para você? Ele nem sabe que você está aqui falando mal dele. Mas você está tomada de rancor. Quanta graça Deus trouxe para a sua vida. Olha, um bom homem entrou na sua vida, assumiu seus filhos, tem sido um bom companheiro para você. Você tem todas as possibilidades de ser feliz agora, mas você não consegue ser, porque o seu coração está agarrado ao mal que você deseja desse homem. Você precisa se libertar pelo perdão, porque desejar o mal está fazendo mal para você. E o que eu disse para ela, eu digo para você: desejar o mal só atrai o mal para você. Deseja o bem, mas essa pessoa me fez o mal, deseja o bem para ela, deseja que ela mude,
Deseje que ela se converta. Deseje que o mal que ela fez para você, ela não consiga fazer para mais ninguém. Em vez de desejar a destruição da pessoa, deseje que seja destruído o mal que existe nela, não a pessoa. Sabe, o diabo gosta quando vê a gente lutando um contra os outros, querendo destruir uns aos outros, porque o que ele quer é a nossa destruição. Então, todo mundo que trabalha contra o seu irmão está fazendo a obra não de Deus, está fazendo a obra de Satanás. Não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, meus irmãos. É contra os principados, as potestades, os espíritos malignos espalhados pelos ares e que têm arrastado, seduzido e arrastado muita gente no caminho do erro. Só que em vez da gente mirar a força espiritual que está levando uma pessoa que na originalidade em que ela foi criada por Deus, não gostaria de estar vivendo aquilo. Mas diante das muitas escolhas que ela fez pelo pecado, agora nem ela consegue perceber mais isso, afundou nas tentações do inimigo. E nós, em vez de mirarmos no mal que se abateu sobre ela, me desculpe, se abateu sobre ela e a seduz, nós passamos a militar contra a pessoa, a fofocar, a mentir, a caluniar. Quem foi que fez isso? Ah, foi fulano? Então, sabota o que a pessoa fez, mesmo que seja um bem. Por quê? Porque aquela pessoa se tornou um alvo para você. Ah, quem é que está? Não, então eu não quero, porque se essa pessoa está... Isso é muito triste. Eu vi uma pessoa, uma vez, conduzindo um grupo, não é? Numa compra, e quando chegou num lugar, ela disse assim, aqui nessa loja não se compra porque esse homem é ladrão, e que os filhos dele precisam morrer de fome. Olha que maldade. É uma maldade isso. Não compre aqui porque é um ladrão, e que os filhos dele morram de fome. Tá certo que o mal que a gente faz chama o mal para a vida da gente. Mas o mal que a gente deseja e se obstina em fazer pesar sobre o outro também se volta contra nós. Nós não somos dessa raça não, gente. Jesus veio para que nós sejamos de uma outra estirpe. Nós não pagamos o mal com o mal. Nós desejamos o bem, oramos até por aqueles que nos perseguem. Abençoamos os nossos perseguidores. Porque nós não queremos, com Deus, nós não queremos a destruição do pecador. Nós queremos que ele se converta e viva. Nós queremos que a pessoa mude, não é? Na minha casa, muitas vezes, né, quando a gente ficava nervoso e falava alguma coisa diferente, principalmente a minha avó, uma irmã dela, que eu me lembro que foi visitar uma vez, né, minha tia-avó, nossa, quando a gente falava alguma coisa ruim, quando a gente xingava, não é? Quando a gente praguejava, já acendia um sinal vermelho, não era nem amarelo. Chamar, minha mãe também muitas vezes fez isso. Chamava a gente e dizia, vai invocando, vai chamando, vai. Porque aqueles que vieram antes de nós e que têm vida interior, que são pessoas tementes a Deus, que têm uma experiência de caminhada com o Senhor, sabe, que já vem sem ser invocado. Se você chamar a presença do maligno para junto de você, não precisa chamar 2 vezes, não. Então, como é que eles nos alertavam? Dizendo, vai chamando, vai. Uma pessoa pode estar sendo constantemente agraciada por Deus, como nós vimos aqui nesta palavra, e ainda assim morrer fora da graça de Deus. Uma pessoa pode estar recebendo inúmeros benefícios e não reconhecer. Ontem, a minha esposa lia para mim um testemunho de uma pessoa que comentou lá sobre uma postagem que ela fez. A Rose, ela tem falado muito para as mulheres sobre matrimônio, sobre como tornar o seu lar um lar bom, evitando certos erros, certos pecados, sabe? E uma senhora escreveu para ela dizendo, todos esses erros eu cometi,
e descobri tão tarde o quanto eu fui nefasta, o quanto eu fui negativa para minha família. Hoje eu sou uma pessoa diferente, mas os cacos ainda estão lá. Então, não é que ela não tinha, ela tinha, mas não reconhecia. O bem estava lá, mas ela não conseguia ver. Graças a Deus ela abriu os olhos. E eu, e você, quando será que nós vamos abrir os nossos olhos para entender que todo dia é um dia da graça de Deus para nós, que hoje nós não fizemos nada para merecer estar respirando. Você não paga pelo ar que você respira. Você não paga por esse coração que está batendo dentro de você. Isso é dom, isso é bênção de Deus. As pessoas que você ama e que estão na sua vida, o que você fez para merecê-las? Olha, é muito cruel da nossa parte simplesmente achar que isso é fruto do acaso. Deus pensou você em família, Deus colocou pessoas boas. Você... Não, Márcio, à minha volta não tem ninguém que presta. Exatamente, escuta, uma pessoa pode estar sendo constantemente agraciada por Deus e ainda assim morrer fora da graça, porque não consegue enxergar que ela está cercada pelo bem. Aí ela pode ficar largada na solidão eterna por causa disso, entende? Morrer fora da graça de Deus e cair no inferno, porque fez escolhas erradas, fez escolhas más, porque tendo a oportunidade de curar o seu coração, preferiu ficar recalcitrando no rancor, no ódio. Não, meus irmãos, não é assim. Cair no inferno porque insistiu em andar na contramão da graça de Deus. Com quem nós queremos ir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com quem você quer ir? Na mão da graça de Deus? Ou na contramão da graça de Deus? Tudo aquilo que a gente faz contra a graça de Deus, que nos ama e quer o nosso bem, traz inferno para a nossa vida. Por isso, quando alguém diz a minha vida está um inferno, eu não desminto, eu não contrario, é porque deve estar mesmo. Está andando na contramão da graça de Deus. E quem mais corre perigo é quem acha que não corre perigo. Sabe, tem umas pessoas que elas se dispensam do seu relacionamento com Deus, que elas se dispensam da oração, que elas acham que elas são muito boas e fortes por si mesmas. Meu amigo, você é que nem aquela ovelhinha desgarrada do rebanho e longe do pastor, presa fácil para o lobo. Não é que o lobo virá, já estava esperando. Quem acha que não corre perigo é quem mais está prestes de cair nas garras do perigo. Por isso que esta palavra termina dizendo: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então o Espírito Santo nunca nos levará ao que é destrutivo. Nunca. O Espírito Santo nunca nos levará ao que é mal para nós. E porque Ele nunca vai nos levar para o erro e para o que vai nos destruir, o Espírito Santo nunca vai nos confirmar no pecado. Por essa razão, quando a gente escolhe uma coisa má, uma coisa errada, o Espírito Santo nos avisa. A gente sente um desconforto dentro do coração. E também é por isso que tem gente que não quer rezar. Para na oração não ser contrariado e ter que entender que Deus está mostrando para ele algo diferente. Mas o que você acha melhor? Ser contrariado na oração, ver Deus te mostrando algo diferente, ou lá na frente se desgraçar com aquela escolha e de repente perceber bem que Deus estava me avisando, bem que o Senhor estava falando para mim: meu amigo, é melhor a decepção de uma vontade contrariada do que a sua vida despedaçada pelos erros que você cometeu por você contrariar. O que Deus, que tanto ama você, tem te mostrado. O Senhor estará conosco sempre. Sempre que nós optarmos pelo bem. O Espírito Santo vai estar conosco sempre que nós optarmos pela vida. O Espírito Santo estará sempre com você quando você optar pelo amor de Deus. Então, indo rumo ao pecado e contra Deus, tudo que nós vamos encontrar mais cedo ou mais tarde é a solidão, é a morte, é a nossa destruição. E um jeito de desejar o mal indiretamente é murmurar contra o bem.
Então tem um jeito da gente desejar o mal? Sim. Indiretamente, disfarçado? Sim. Que jeito é esse? Murmurando contra o bem. Murmurando contra as pessoas, murmurando contra o bem que elas fazem, murmurando contra o êxito delas. Você está vendo que a pessoa está ali se investindo pelo outro, ajudando de coração aberto, com seus erros, com as suas falhas. A pessoa está buscando a Deus, mas tudo que ela faz e prospera, o outro vem para murmurar contra. Murmurar. É só as coisas que essa pessoa faz que dão certo, é só essa pessoa que fica em evidência, é só essa pessoa que recebe apoio. Meu querido, olha, eu aprendi uma coisa. Será que o principal apoio que essa pessoa está recebendo não é de Deus? E será que o que ela está recebendo não é de Deus em função da missão que ela está vivenciando? Será que quando a gente se contrapõe a isso, não é contra o que Deus está fazendo por meio dela que nós estamos nos contrapondo? E esse ataque ao bem não puxa para nós um aliado que nós não queremos? Quem se junta conosco para fazer o mal? Não precisa chamar, ele vem, Satanás vem. Arranque a murmuração da sua vida. Pare de reclamar das coisas, pare de reclamar das pessoas. Você não vai mudar uma vírgula na sua vida à custa de murmuração. Reclamando você não consegue nada. Mas lá na empresa eu reclamei, e aí aconteceu, houve uma mudança. A mudança mudou porque tinha que mudar, não foi a sua reclamação não. O máximo que a sua reclamação consegue muitas vezes é a sua demissão. Sabe, todo mundo quer uma pessoa construtiva, uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa que em vez de trazer problema, traga solução. Isso não é murmurar, isso não é reclamar. Eu chamar a Patrícia e dizer para ela, olha Patrícia, está muito bom a gente aqui no programa, mas tem coisas que a gente pode melhorar, vamos fazer assim. Isso não é murmurar, isso não é reclamar, isso é propor um caminho. Agora você chama a pessoa e toda hora fica na cabeça dela. Eu não gostei do que você fez. Eu não gostei daquele jeito que você falou. Não é. Isso aí é reclamar. Isso desanima qualquer cristão de caminhar com você. Isso espanta até quem não está envolvido. A pessoa olha e diz, nossa, é daquele jeito com essa... Não quero não. O tentador fica sempre à espreita de uma oportunidade para nos abater. Sempre. E o que ele espera? Qual é a oportunidade que o maligno vê para nos abater? Quando nós estamos tristes e quando nós estamos em perigo de morte, é a hora que ele se achega. De onde que você tirou isso, Márcio? Do Evangelho. Onde é que... Você assistiu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Lembra quando Jesus estava lá no Horto das Oliveiras, chorando sangue, suando sangue? Quem que estava lá junto? O diabo. Satanás, para tentar. Quem é que estava com Jesus no deserto, além do Espírito Santo, no deserto, quando ele estava abatido, faminto, combatendo contra a tentação? A tentação. E quando Jesus a venceu, diz a palavra de Deus, que Satanás se afastou de Jesus até a hora oportuna. Então ele estava esperando uma hora oportuna para voltar. Qual foi a hora oportuna em que ele voltou? Na hora da crucificação. Se tu és mesmo filho de Deus, desce daí. Salva-te a ti mesmo e também a nós. Também na sua vida. O maligno espreita os momentos de tristeza e de morte para vir contra você. E nós oferecemos essa oportunidade quando nós nos deixamos dominar pelos nossos desejos e pomos acima de Deus aquilo que nós queremos. Isso é idolatria. Isso a palavra de Deus condena. Quer ver uma outra maneira pelo qual nós damos chances ao maligno? Quando pelo ressentimento e revolta nós desejamos sempre o mal. Então eu estou revoltado, eu estou ressentido. Então eu acho que por causa do meu ressentimento, que o meu ressentimento e a minha revolta são licença para eu desejar. Eu posso desejar o mal para a pessoa, porque eu estou magoado, porque eu estou ferido. Não, isso não é licença para a gente pecar, não. Então nós também precisamos entender que os dias de aflição existem.
Você precisa entender que vai ter dias que não vai ser fácil para você. E tem dias que não é fácil para mim. E ninguém escapa dos dias difíceis, não é? E mesmo que você tenha jogo de cintura nesses dias difíceis e você tente escapar, o problema vai continuar ali. Não adianta você viajar, não adianta você tentar esquecer. Vou tirar um dia hoje para eu esquecer. Não esquece nada. O problema a gente tem que resolver, porque se você não resolve, ele vai com você para onde você for. Você tentar fazer de conta que o problema não existe, vai fazer com que ele continue ali. Mas há também a sabedoria, né, de tirar o time de campo em dias ruins. Em certos dias ruins, a gente tem que aprender com Deus a sabedoria de tirar o time de campo. Jesus nunca tirou o time de... Tirou, levaram ele no alto do monte e ia jogar ele de lá de cima. Diz que ele disfarçadamente foi passando pelo meio da multidão e rapou fora. Porque ele tinha uma missão a cumprir. E ali, daquele jeito, naquela hora, ele não ia ganhar. Tirou o time de campo. Então, no combate, quem vence não é o melhor lutador, mas aquele que faz uma luta melhor. Não é tanto que a gente assiste, sabe, gente? É como a gente assiste. Eu estava assistindo uma luta física, pancada. E o vencedor foi o lutador menos preparado e mais fraco, não tinha tantos resultados. E aí, quando foram entrevistar lá o suposto campeão, aquele que todo mundo achava que ia vencer, ele disse: tem o preparo e tem a luta. Eu posso ser mais preparado, mas ele fez uma luta melhor do que a minha. Então, tem dias que isso acontece. Tem dia não é que você não está bom, não é que você não luta bem, não é que você não se preparou. É que aquele dia a sua luta não foi a melhor. Mas em tudo isso Deus está com você. Então mesmo o discernimento tem os seus momentos, sabe? Ninguém pode saber tudo o tempo todo. Então até para pensar bem, a gente precisa estar inspirado. Para lutar bem, o que é uma luta melhor? É estar inspirado. Se o cara não era mais forte, se ele não era o mais experiente, o que é essa luta melhor? Ele estava inspirado no dia. Não é? Você que é uma pessoa que tem boas escolhas, você toma boas decisões, mas um dia você escolheu errado e aquilo danou com muita coisa na sua vida. Foi um dia de uma luta ruim. Você não lutou bem aquele dia. Não é? Mas até para pensar bem, a gente precisa entender que nós precisamos estar inspirados, ou seja, contar com a graça de Deus, esperar em Deus. Toda a obra depende também de estarmos numa boa fase, de acertar a mão. Então vamos pedir que Deus seja para nós essa boa fase. Diz a palavra de Deus que Deus não passa por fases, Ele não muda, Ele não oscila. Então é o único jeito também de você não oscilar. Põe as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Nem a beleza está sempre arrumada, não é verdade? Até a pessoa mais discreta se desmente, ou porque cede, ou porque exagera. Tudo para dar certo tem o seu momento. E não adianta murmurar. Murmurar só atrai o mal que quer exterminar você. Não vamos sair debaixo dessa nuvem da proteção de Deus. Meu irmão, não saia de debaixo da nuvem. Certos dias tudo dá errado, noutros dias tudo vai bem. E até com a gente se esforçando menos, as coisas vão bem em certos dias. Tudo se realiza com facilidade. A inteligência está afiada, o humor está bom. E tudo nas mãos da providência. Aproveita as chances que a vida te dá, porque Deus continua acreditando e investindo em você. Não desperdice as boas oportunidades. Senhor, dá-me a graça de um coração, conforme esta palavra está nos ensinando nesta manhã. É o que nós te pedimos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos segurado. Enquanto o Márcio pregava, era isso que o Senhor falava no meu coração. Ele tem te sustentado, mesmo que você não tenha percebido. Mas é o Senhor quem tem te segurado e te livrado de grandes perigos. Proclama isso. O Senhor me segurou, é o Senhor quem me sustenta.
é o Senhor quem me ampara. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, com seu amor de Pai. Quando se pede alguém, parece que se pede a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Deus tem cuidado de nós. E Ele cuida diariamente através da sua palavra quando Ele nos dá uma direção como essa que nós acabamos de receber. E eu me uno a você que traz o seu coração amargurado. Amargurado por decepções, por traições. Porque nós nos decepcionamos mesmos uns com os outros. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, você não é perfeita. E vamos ser decepcionados e vamos decepcionar. Mas Deus nos dá a graça sempre de recomeçar. E o amor de Deus restaura todas as coisas na nossa vida. E que essa palavra hoje nos coloque de pé novamente. E que nós tomemos a decisão hoje, optar pelo bem, optar em fazer sempre o bem, optar em pagar o mal com o bem. É sempre a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, que precisa direcionar a nossa vida, que precisa nos inspirar. Que resposta eu vou dar nesse momento? Que o Espírito Santo, eu convido você a ir pedindo agora, vem Espírito Santo sobre mim. Espírito Santo, batiza-me nesta manhã e vem me inspirar, Senhor, todas as minhas decisões, todas as reações que eu preciso ter ao longo desse dia. Vem, Espírito Santo, vem, ó Paráclito, em nome de Jesus. Você passa por dias difíceis? Peça ao Espírito Santo de Deus. Peça que Ele lhe dê sabedoria nesse momento e discernimento. Será que não é a hora de você tirar o time de campo? Não é? Será que não é a hora de você silenciar, esperar, antes de reagir? Antes de dar uma resposta? E peça, Espírito Santo, vem me controlar. Você que tem um temperamento forte, explosivo, peça, Espírito Santo, batiza-me e vem me controlar nesse dia. Você que já estava com uma decisão aí no seu coração, você já havia tomado essa decisão do que fazer e como fazer, você já tinha planejado a sua resposta nesse dia. Mas o Espírito Santo veio agora mudando tudo aí no seu interior. E dizendo, não, não é dessa forma, não é dessa maneira. E o Espírito Santo te inspira agora, como você deve reagir. Não mais pelo seu emocional, porque muitos de nós estamos desestabilizados no nosso emocional. Estamos desequilibrados. Precisamos da força do alto.
Precisamos do sopro de Deus. E esse sopro é o Espírito Santo. Por isso peça agora, batiza-me, Espírito Santo. Vá dizendo com as suas palavras, na sua simplicidade. Espírito Santo, toma posse de mim nesse momento. Espírito Santo, batiza a minha mente agitada, os meus pensamentos agitados. Meus irmãos, rezemos juntos nesse momento, pedindo mesmo a graça do Espírito Santo para nós, para cada um daqueles que agora assistem, ouvem pela Rádio Canção Nova. Nós estamos clamando agora sobre nós e sobre você, a força do alto, o Espírito Santo, para que não sejamos como aquele povo, pela sua desobediência, pela sua cabeça dura, perdeu a graça de Deus, morreu ali no deserto. Deus não quer a sua morte. Deus quer que você atravesse esse deserto, meu irmão, minha irmã, e que você alcance a vitória nele. Shiri alamanderi alamanderi alalarie, Shiri alamanderi alalarie, alalarie, Shandara alalarie, alalarie, Gandara alabari alabario, Shandara alario, alalarie, Shiri alamandara alabario, Gandara alarie. Vem, Espírito Santo, vem nos dar sabedoria, vem nos dar os teus dons, Espírito Santo, vem nos dar o discernimento, vem dar a fortaleza para aquele que está fraco, porque é na sua fraqueza que Deus se faz forte, meu irmão, minha irmã. Toma posse agora da graça de Deus. Eu convido o Márcio a conduzir mesmo esse momento agora de oração. A unção de Deus está sobre você, Márcio, nesse momento. Senhor, nós te suplicamos sobre o teu povo, o derramamento desta graça, que é o batismo do teu Espírito. Vem sobre nós, Senhor, como esta nuvem que caminhou com o povo no deserto. Não nos deixe, Senhor, sair de debaixo da tua proteção. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo para renovar todo o nosso ser. Senhor que nos diz que Ele vem para renovar todas as coisas. O Senhor que proclama sobre a vida, sobre o mundo e sobre tudo a respeito dos teus filhos. Eis que faço nova todas as coisas. Renova nossa alma, renova o nosso coração. Renova, Senhor, os nossos relacionamentos. Renova, Senhor, todas as obras com as quais nós nos envolvemos. Nós te pedimos, Senhor, por cada um que neste momento está orando conosco, a graça da efusão do Espírito Santo. Porque o teu Santo Espírito, Senhor, nos dá a força e a cura. A tua palavra nos promete. Outro sim, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nem mesmo nós sabemos pedir, não sabemos orar como convém. Então o Espírito vem orar em nós, orar por nós. Senhor, socorre a nossa fraqueza. Senhor, cura-nos de nossas enfermidades. Arranca-nos, Senhor, de tudo que está nos adoecendo, aquilo que está nos fazendo mal, o ambiente envenenado, tóxico no qual nós entramos, pelas escolhas equivocadas que nós fizemos, o ambiente que nós envenenamos com a nossa murmuração, com a nossa crítica e que agora está fazendo mal para nós. Senhor, arranca-nos de toda atmosfera envenenada, de todo clima envenenado, de tudo aquilo que está nos matando por dentro. E no lugar coloca o teu Espírito Santo, porque é Ele que dá a vida. Manifesta, Senhor, a força do teu Espírito Santo em nós nesta manhã, consolando-nos em nossas aflições, em nossas dores, fortalecendo-nos, Senhor, em nossas fraquezas, para que tudo possamos fazer com um poder divino, com a força que vem de Ti, Senhor. Manifesta em nós os Teus dons e os Teus carismas, para que tenhamos sim uma vida carismática, uma vida na força da Tua graça.
Que o Senhor possa agir por meio de nós. Que todos aqueles que nos encontrarem nesse dia não se encontrem apenas conosco, mas se encontrem contigo em nós, Senhor. Batiza-nos, Senhor, em teu Santo Espírito. E vá louvando a Deus, vá agradecendo a Deus. Louvado seja. Porque aquele que pede, recebe. Nós te louvamos. Aquele que deseja e abre o seu coração, encontra graça diante de Deus. Então diga obrigado, Senhor, porque o Senhor volta o seu rosto para nós, porque o Senhor nos atende nesse dia. Glórias e louvores Obrigada a por Ti, Senhor. toda a libertação, Senhor. Bendito seja o teu E a imagem mesmo é do sangue de Jesus sendo derramado sobre cada um de nós, esse sangue que exorciza todo o mal e também exorciza todo esse envenenamento espiritual que muitos de nós nos encontrávamos. Louve mesmo e bendiga o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Bendito e louvado seja o teu santo nome, Bendito e Senhor. louvado seja o teu Obrigada, santo nome. Senhor Obrigado. Jesus. Que graça, não é, meu irmão, minha irmã? Quantas bênçãos que brotam aqui, ó, da palavra de Deus. E eu faço questão de pegar minha palavra agora. Bendito e louvado sejas pela palavra do Senhor. É a palavra, é ela que realiza toda a obra de cura, de restauração, de libertação na nossa vida. Nós não podemos ficar sem ela. Você não pode ficar sem a palavra de Deus. Você que perdeu o hábito de ler a palavra, você que deixou sua palavra lá guardada, até empoeirada, retoma. Você que precisa adquirir a palavra de Deus, compre, adquira. Você precisa dessa palavra na sua vida. Obrigada, Senhor. Querida Elisângela, tenho certeza que tem testemunhos aí da graça de Deus e também a manifestação. E como você estava falando da palavra, uma pessoa escreveu aqui no Instagram que gostou muito da minha Bíblia. Olha que lindo, Patrícia, né? Essa Bíblia que é linda, a sua também, a do Márcio. Todo mundo pode ter uma Bíblia em casa com diversos modelos. Basta você entrar lá no loja.cançãonova.com. Por quê? Para que você seja essa mulher, esse homem que de fato busca pautar a sua vida na palavra de Deus, que é o nosso manual, não é? Mas olha que bonito, nós temos um testemunho aqui que é com a nossa programação. E a nossa programação é baseada na palavra de Deus. Isso. Bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Me chamo Cíntia, sou de Niterói, mas estou morando em Amparo, São Paulo. Gostaria de testemunhar as maravilhas de Deus em minha vida. Eu conheci a Canção Nova, mas só comecei a seguir a programação na pandemia, pois foi através de vocês que eu conseguia participar das missas e ouvir a palavra de Deus, que nos dava a certeza da vitória. Através de vocês, das pregações, o meu esposo, que era recém-convertido, se fortaleceu na fé. Se tornou um secretário da misericórdia. Anunciava a todos a misericórdia de Deus. Fortaleceu também a sua devoção à nossa mãezinha, como ele assim a chamava. Muitas foram as graças. Infelizmente, em outubro do ano passado, ele foi para os braços do pai, depois de sofrer um infarto. Senti muito, fiquei muito triste, mas confiante que ele está junto da Mãe do Céu. A cada dia, ouvindo as pregações, as adorações, Deus vem me acalentando o coração e me ajudando a passar por este luto sem cair. Ele amava a Canção Nova. Fomos várias vezes aí, rezar o terço, participar das missas. Vocês são uma grande bênção na vida de muitos. E ela diz a frase? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Você viu o destaque aqui? Ela sempre aqui, participando das missas e ouvindo a palavra de Deus, o marido se fortaleceu a conversão, a experiência dele com a Divina Misericórdia, com Nossa Senhora, e hoje está nos braços do Pai. E tudo isso pode acontecer também com você quando você ajuda essa obra. Você ajuda a Canção Nova a evangelizar, você se beneficia dessa evangelização e ajuda tantos outros a se encontrarem com Deus também. Glória a Deus. Muito obrigada, viu, por esse testemunho. Eu tenho certeza que essa força que você tem após a morte do seu marido também é por causa da Canção Nova. A Canção Nova é uma benção, não é verdade? É ou não é? Canção Nova é uma Vamos repetir juntos? Benção. A Canção Nova é uma benção. E por isso que a gente agradece a você que ama essa obra e ajuda, contribui com o projeto Dai-me Almas, que é o que sustenta a Canção Nova. De ontem para hoje a gente subiu aí, 4% no projeto Dai-me Almas, graças a Deus. Estamos com 44%.
faltam 56%. Temos 11 dias, hein, família, para trabalhar, para se unir, para ajudar a Canção Nova, e o percentual diário é de 5,1%. Você já ajudou a Canção Nova nesse mês de abril? Ainda não? Dá tempo, então, de você ajudar. Ainda hoje, né, se você pode, faça a sua contribuição. A maneira mais prática, mais rápida é pelo Pix. Anota aí a chave do Pix. pix.doação@cançãonova.com. Se você pode, hoje ainda, o valor que você puder, contribua com a Canção Nova, porque a Canção Nova vive da providência divina, que chega até nós através de você. Você que bebe da graça de Deus diariamente aqui, através dos programas, especialmente aqui do Sorrindo para a Vida, contribua e convide outras pessoas também para conhecer a Canção Nova e também contribuir e ajudar. Tá bom, família? Combinado? Muito obrigada desde já. Você que faz parte aí desses 44% que já ajudaram. E vamos juntos. Temos 11 dias aí para ajudar a Canção Nova a chegar ao 100%. Oi, Fagner. Falando em sócio, aqueles que ajudam a Canção Nova, posso mandar um abraço para uma sócia, que é a Evandra, nossa irmã de comunidade. Ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que a tia dela, a tia Nadir, está fazendo aniversário no dia de hoje. E ela disse assim, ela é a sócia Canção Nova mais antiga da família. E através dela conhecemos a Rádio Canção Nova lá em 85. Então, parabéns aí para tia Nadir, mas aproveitando para dizer parabéns para ela, mas também você que é sócio, quando nós dizemos que você evangeliza junto conosco, de fato é isso que acontece. Então, muito obrigado você que é sócio da Canção Nova, você que ajuda, você que contribui, você está evangelizando junto com a gente. Você que ainda não é, se torne para que a gente possa aí continuar firmes juntos nessa missão de evangelizar. Então, um abraço também, Fagner, para o Padre Luiz Augusto, lá de Goiânia. Padre Luiz, uns anos bem atrás, antes de eu entrar na Canção Nova, ele chegou a fazer parte da Canção Nova. É um evangelizador assim, destemido, sabe, imparável, não se economiza pela evangelização. Padre querido, o senhor sabe que eu amo nossa amizade, olha, é para a eternidade. Que Deus o abençoe nesse dia, o fortaleça, e na sua pessoa, tantos que estão aniversariando nesse dia de hoje. A você que está fazendo aniversário, mas que ninguém contou para nós, e nem você também contou, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. Que essas saudações sejam também para você. Verdade. Olha, para todos os aniversariantes, aquele abraço, e Padre, nos dê a sua bênção aí também onde o senhor está, tá bom? E Nadir, querida, olha o fruto, né? Lá em 85, hoje a Evandra e o esposo são missionários da Canção Nova. Olha quantos frutos, né? Que a Canção Nova vai dando. Obrigada mesmo, família Canção Nova. Elisângela, até amanhã, se Deus quiser, querida. Até amanhã. Quero mandar um grande beijo para todos aqui do Instagram. Não deu tempo, né? Mas tanta gente participando conosco, trazendo intenções de oração. Quero dizer que eu apresento todas ao Senhor e nós aqui, bancada, vamos rezar por cada um, não é? Isso. Um grande abraço a todos, a você, Patrícia. Ai, obrigada, Elisângela. E a bancada toda. E amanhã está de volta. Se Deus quiser. Obrigada, Marcia. Até amanhã. Até amanhã, com a graça de Deus. Fagner, Até a mais. próxima. Até, querido. se Deus quiser. Até amanhã. Sapo. Um ótimo dia. Espero você na Rádio Canção Nova, hein? Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de nós, quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me ama